no coração da Galileia, em um lugar afastado, onde a natureza se estendia em tons de verde e terra, uma imensa multidão se formou ao redor de Jesus. Homens, mulheres e crianças, vindos de cidades e aldeias distantes, reuniram-se para ouvir suas palavras de sabedoria e esperança. O sol, que antes brilhava forte no céu, começava a descer no horizonte, pintando o céu com cores quentes e sinalizando o fim de um longo dia. A fome começou a se manifestar entre o povo e a preocupação cresceu entre os discípulos. Observando a vastidão de pessoas e o avançar da hora, os discípulos se aproximaram de Jesus com uma sugestão prática. Eles ponderaram que seria melhor dispensar a multidão para que pudessem ir às aldeias vizinhas em busca de comida e abrigo. A resposta de Jesus, no entanto, foi surpreendente e direta, um desafio à lógica humana. "Dai-lhes vós de comer", disse ele. A tarefa parecia impossível. Como poderiam eles, com seus recursos limitados, alimentar milhares de pessoas famintas? Em meio à incerteza, os discípulos fizeram um inventário do que possuíam. O resultado foi desanimador. Encontraram apenas 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, a humilde provisão de um jovem rapaz. Diante do que parecia ser uma oferta insignificante para uma necessidade tão colossal, Jesus permaneceu sereno. Com uma autoridade calma, ele deu uma instrução simples. Pediu que os discípulos organizassem a multidão, fazendo com que todos se sentassem em grupos sobre a grama verde. A obediência transformou o caos em ordem, preparando o cenário para o que estava por vir. Então, o momento do milagre chegou. Segurando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu. Em um ato de profunda comunhão e gratidão, ele orou, abençoando a comida. Em seguida, partiu os pães e os peixes e os entregou aos discípulos para que distribuíssem entre o povo. À medida que eles passavam pelos grupos, um milagre extraordinário se desenrolava. A comida não acabava. Pelo contrário, ela se multiplicava em suas mãos, fluindo de forma contínua e abundante, passando de pessoa para pessoa até que a última estivesse servida. A multiplicação foi tão generosa que todos comeram até ficarem completamente satisfeitos. A fome que antes afligia a multidão deu lugar a uma sensação de plenitude e maravilhamento. Após a refeição, Jesus instruiu os discípulos a recolherem os pedaços que sobraram para que nada se perdesse. Para o espanto de todos, eles encheram 12 cestos com as sobras, uma quantidade muito maior do que a porção inicial. Este ato final não apenas demonstrou a abundância do poder divino, mas também serviu como um poderoso lembrete. A provisão de Deus transcende a escassez humana e Ele sempre supre as nossas necessidades no seu tempo e da sua maneira, muitas vezes de formas que jamais poderíamos imaginar.